Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos em Lucas capítulo 11. Hoje de manhã nós falamos sobre o nosso propósito. Jesus sent out 70 disciples Jesus ele enviou 70 discípulos to tell people how they could know they were going to heaven. para mostrar aos homens como que eles poderiam ir para o céu. One man came to Jesus Desses homens veio para Jesus and said, "What must I do e perguntou: o que eu preciso fazer to get to heaven?" para herdar a vida eterna? He thought you had to work to get to heaven. Ele pensava que tinha que realizar obras para ir ao céu. Many people today think that's how you get E to muitas heaven. pessoas hoje em dia pensam que precisam fazer algo para ir para o céu. You have to go to church. Você tem que frequentar a igreja. You have to get baptized. Você tem que ser batizado. You have to do good works. Você tem que realizar boas obras. But the Bible teaches us none of those things will Mas get a us to Bíblia heaven. ensina que nada disso nos salva. Good works cannot get us to heaven. As boas obras não nos levarão para o céu. The Bible is very clear. A palavra de Deus é muito clara. Jesus taught us, Jesus nos ensinou. and the Apostle Paul taught us, E o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. that every one of us are sinners. Que todos nós, cada de nós é pecador. That because of our sin, we don't deserve to go to E heaven. por causa dos nossos pecados, nenhum de nós merece ir para o céu. Because of our sin, we will always deserve to go to heaven. E por causa dos nossos pecados, sempre vamos merecer ir para o inferno. But in spite of the fact that we're sinners, Mas apesar do fato de sermos pecadores, God loves us. Deus nos ama. And He doesn't want us to go to hell. E Ele não quer que nós venhamos a ir para o inferno. He is a just God. Ele é um Deus justo And so sin must be punished. e por isso o pecado precisa ser punido. The sin in our life must be paid for. E o pecado em nossas vidas precisa ser pago. The Bible says what we've earned for sin is spiritual death. E a Bíblia ensina que o que nós merecemos por causa do pecado é a morte espiritual, That's separation from God forever in que hell. significa separação eterna de Deus num lugar chamado inferno. That's terrible. Isso é terrível. But the Bible tells us that's what we've earned. Mas a Bíblia nos ensina que é isso que nós merecemos. God is just. Deus é justo. And because of that, E por causa disso, that sin must be paid o for. pecado precisa ser pago. But God doesn't want you and me to have to Mas pay for our Deus não own quer sin. que você e eu paguemos pelos nossos pecados. So God's plan was simple. Por isso o plano de Deus foi muito simples. Someone would be a substitute. Alguém seria nosso substituto. Someone would pay for our sin in our Alguém place. pagaria pelos nossos pecados em nosso lugar. And that's what Jesus Christ did. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Jesus Christ is God in human flesh. Jesus Cristo é Deus em carne. He came to this earth Ele veio a este mundo as a man. como homem. We as men and women, E nós agora, como homens e mulheres, we had sinned. nós temos pecado. So God became a man, Mas Deus tornou-se homem and as a man, he could pay for our e sin. como um ser humano, ele podia pagar pelos nossos pecados. He was not just a man, Ele não era só homem, he is the God-man. mas o homem Deus, So he could be everywhere at the same para que ele time. pudesse estar em todo lugar ao mesmo tempo. And he could die for all of our sins E assim all at one pudesse time. morrer por todos os nossos pecados num único momento. And he did that E ele fez isso. on the cross. Na cruz, He suffered and died ele morreu e sofreu an agonizing death. uma morte agonizante. He suffered the equivalent of hell Ele morreu e sofreu o equivalente ao inferno. on the cross. Na cruz, He paid for your sin. ele pagou pelos seus He pecados paid for my e sin. pelos meus pecados. Then the Bible says he was buried. Então a Bíblia diz que ele foi sepultado That was proof that he died. para provar que ele havia morrido. He
he stayed in the grave for 3 days. E ele permaneceu no túmulo por 3 dias. And then on the third day he rose from the dead, Mas no terceiro dia ele levantou-se dentre os mortos, proving he was God, provando que ele é Deus, proving he had the power over provando life que and ele tem o poder sobre a vida e a morte. death. Our sins were paid Os for nossos pecados foram pagos by his death. através da sua morte. Then he rose from the dead, Ele levantou-se dentre os mortos and he was seen by hundreds of e people, ele foi visto por centenas de pessoas. eyewitnesses. Pessoas testemunhas oculares. This is no myth. Não foi um mito. They wrote down what they saw. Eles registraram o que eles viram. Then he went to heaven, Então ele foi para o céu, at where he reigns de onde ele reina, as King of Kings and Lord of como Lords. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Now the Bible says what we need to do Agora a Bíblia diz o que nós precisamos fazer to get to heaven, para ir para o céu. because we have to come to him, Nós temos que vir a Jesus and we have to have a personal conversation e nós with him. temos que ter uma conversa pessoal com Ele. We must say to him, Jesus, Nós precisamos dizer a Ele, Jesus, I believe that you are God. eu acredito que o Senhor é Deus. I believe that I am a sinner, Eu sei que eu sou um pecador. and I believe you died for my E eu sin. acredito que o Senhor morreu pelos meus pecados. I believe that you were buried and rose from the dead for me. Eu acredito que o Senhor foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos por mim. I believe that's the only way I can get to heaven. E eu acredito que esta é a única forma que eu possa ir para o céu. My good works won't get me to heaven. Minhas obras não vão me levar para o céu. That's why you had to die É for por me. isso que o Senhor teve que morrer por mim. And I want to ask you to be my Lord Então eu quero pedir agora que o Senhor se torne o meu Senhor and my Savior e meu Salvador and my God. e meu Deus. The Bible says this, A Bíblia diz isto, that whosoever shall call que qualquer que invocar upon the name of the o Lord, nome do Senhor and his name is Jesus, e o seu nome é Jesus, shall be saved. será salvo. That's the only way we get to heaven. Esta é a única maneira de ir para o céu. That's the only thing we can do. É a única coisa que podemos fazer. We must recognize we can do nothing to Nós save ourselves. temos que reconhecer que não há nada que possamos fazer para ir para o céu, We must put our faith and trust on what he did for us. a não ser colocar a nossa fé em tudo que Jesus fez por nós. If there was any other way to get to Porque heaven, se tivesse qualquer outro jeito de ir para o céu, Jesus would not have died Jesus não teria morrido the way he did on the do cross. jeito que ele morreu na cruz. If there was any other way, Se tivesse qualquer outro jeito, Jesus wouldn't have suffered as he did. Jesus não teria sofrido como sofreu. But he was willing to suffer Mas and die ele estava pronto a sofrer e morrer. because he loves you and Porque me, ele ama você e ele me ama. and he wants us to go to E heaven. ele quer que todos nós vamos para o céu. We serve a wonderful Savior. Nós servimos a um Salvador maravilhoso. Can you say amen to Você that? pode dizer amém? If you've never trusted Jesus Se você nunca confiou em Jesus as your Savior, como seu Salvador, then I plead with you today, então eu rogo a você nesta noite. ask Jesus to be your Lord. Convide Jesus para ser o seu Senhor. Ask him to be your Savior. Peça-o para ser o seu Salvador. It is the only way to get Porque there. é o único jeito de ir para o céu. Jesus Jesus taught his disciples ensinou os seus discípulos to go out and tell people about him. sair e dizer aos outros sobre ele. This man said, what do I have to do to get E there? este homem perguntou, mas o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Then he told his disciples, Então Jesus disse para os seus discípulos, there are people everywhere há pessoas em todos os lugares who need you. que precisam de você. And he told the story of the Good E Samaritan. então ele contou a parábola do bom samaritano. And he told them to go out and tell other people. E ele disse que os discípulos tinham que sair e falar aos outros. The world is confused. O mundo está em confusão. The world thinks there's some other way. O mundo pensa que há outros jeitos. We have the good news. Mas nós temos as boas novas. Jesus loves us. Jesus nos ama, In spite of the fact that we're apesar do fato que somos pecadores. sinners. And we can know we're going to heaven. E agora podemos saber que vamos para o céu. So go out and reach people. Então vá, saia para alcançar pessoas And tell them they can go to e heaven. diga para eles que eles podem ir para o céu. The disciples heard Jesus say this. Os discípulos ouviram Jesus falando isso. And they said, we need power to do this. E então eles disseram, mas nós precisamos de poder para fazermos isso. We need the ability to tell others. Nós precisamos de habilidade para falar aos outros. How do I have that power? Como que eu consigo este poder?
So they came to Jesus Eles vieram para Jesus and they said, teach us to e pray. eles disseram: Jesus, nos ensine como orar. And Jesus said, here's how you E pray. Jesus então disse: veja como deve ser a oração. Earlier this evening, No início do culto, you read the Lord's Prayer. nós lemos a oração do Senhor, o Pai Nosso. Let me explain it to you. Agora eu vou explicar esta oração. In verse 2 of chapter 11, No versículo 2 do capítulo 11, the Bible says, he said unto them, Jesus lhes disse, this is a very important word. estas palavras são importantes. He said, when you pray. Quando orardes. This is very important, when you pray. Isso é importante, quando orardes. He did not say, if you pray. Jesus não disse se você orar, God can only answer prayer porque Deus só pode responder a oração when you pray. quando nós oramos. There must be a time in our Por life, isso precisa haver um tempo na nossa vida, on a daily basis, diariamente, when we pray. quando nós oramos. For me, Para mim, I get up every morning eu acordo todas as manhãs, between 5 and 6 entre o'clock, 5 e 6 horas da manhã, and I get down before God, e eu me inclino diante de Deus, as I told you this como morning, eu contei nesta manhã. and that's when I normally pray. Normalmente é o horário que eu oro. Now, you need to have a time Você também precisa ter um tempo, every day todos os dias, when you pray. quando você ora. Now, let me make this clear. Agora, deixe-me esclarecer isso. Throughout the day, Através do dia, things come into your life, coisas acontecem em sua vida and you should pray e then. você deveria orar também. If something happens, Se alguma coisa acontece, you can say, God, você deliver me. também pode dizer: Deus, me ajude. We can ask God at any time Nós podemos pedir a ajuda de Deus a qualquer momento to meet a need. para suprir nossa necessidade. If Pastor Rom comes to me Se o pastor Rômulo vem a mim and says, pray about this, e pede que eu ore por algo, I should stop right there eu deveria parar ali mesmo and pray for them. e orar pelo seu pedido. God can hear us any time Deus of the pode day. nos ouvir a qualquer momento do dia. Can you say amen to that? Amém? God wants us to pray. Deus quer que oremos. But when it comes to effective prayer, regular Mas prayer, falando de uma oração regular e efetiva, we must have a time that we know we're going to pray nós daily. precisamos ter um horário marcado, sabendo que ali nós vamos orar. For me, it's early in the morning. Para mim é bem de manhãzinha. For you, it might be at midday. Talvez para você ao meio-dia, It might be in the ou evening. talvez durante a noite. But you must have a time. Mas você precisa de um tempo. Jesus said, when you pray. Jesus disse: quando orardes. And then he said, say. Então ele disse: dizei. He did not say cry. Ele não disse chorai. He did not say whine. Ele não disse reclamai. He said, say. Ele disse: dizei. He said to speak, the word say means to speak out loud. Dizei significa fale com a voz alta. God wants us to speak out loud our Deus quer ouvir a nossa voz. prayer. In the Old Testament, No Velho Testamento, when in the Psalms, nos Salmos, when people prayed, quando as pessoas oravam, the Bible says they heard that they used their voice a Bíblia diz que eles usavam suas vozes, or they cried out loud. porque eles usavam as vozes para clamar. God wants us to speak out loud to Deus Him. quer que clamemos a Ele. So I must have a time to pray, Mas eu preciso de um tempo para orar, and when I have that time to pray, e quando eu tenho aquele tempo para orar, I should speak out loud. eu devo dizer, eu devo clamar. Then He says, Então Jesus diz: pray our Father. ore ao nosso Pai. When we come to Him Quando nós nos aproximamos dele and we receive Him as our Savior, e nós o recebemos como nosso Salvador, God becomes our Father. Deus se torna nosso Pai. And we can come to Him as our Father. E agora podemos nos aproximar dele como nosso Pai. My children can come to me. Meus filhos podem se aproximar de mim They can ask me for anything. e podem pedir por qualquer coisa. And if I can get it for them, E se eu posso lhes dar, I will. eu vou lhes dar. I have 12 grandchildren. Eu tenho 12 netinhos. If my grandchildren come to me E se os meus netos também se aproximam de mim and they say, oh, Grandpa, e eles dizem: ó, vovô, they can con me out of anything.
eles podem me enganar com qualquer coisa. If they want something fixed, Se eles querem alguma coisa consertada, I'll do everything I can to eu fix vou it. fazer de tudo para arrumar. If they ask me to fix something I can't fix, E se eles me pedem para arrumar alguma coisa que eu não consigo, I say I'll take care of it. eu mesmo assim eu digo, eu vou resolver o problema. Just wait a little while. Apenas espere um pouco mais. You go away. Dê uma saidinha. I go buy another one Eu vou e compro outro para eles. and I give it to them. E entrego para eles. I want them to think I can fix anything. Porque eu quero que eles pensem que eu posso consertar qualquer coisa. The difference between me and God A diferença entre eu e Deus is He can fix é que it. Ele sempre pode consertar. Can you say amen to that? Amém? Jesus said, Jesus disse, go to our Father. vá para o nosso Pai. He's not just my Father, Ele não é só o meu Pai, He's your Father. mas Ele é seu Pai. And so let's go to Him Então vamos para Ele, as our Father. como nosso Pai. Then He tells us what to pray for. Então Ele nos ensina o que pedir. He says, our Father which art in heaven, Ele disse, Pai nosso que estás nos céus, hallowed be your name. santificado seja o teu nome. God, let your name be holy. Deus, que o seu nome sempre seja santo. Let your name be holy in my Que o life. seu nome seja santo na minha vida. Let your name be holy in my family. Que o seu nome seja santo na minha família. Your name be holy in our church. Que o seu nome seja santo em nossa igreja. Let your name be holy in this earth. Que o seu nome seja santo nesta terra. God wants us to remember Deus quer que nós nos lembremos that we serve a holy que nós servimos um Deus santo. God. And He wants us to live a pure life Ele quer que vivamos uma vida pura, so others can see His para que holiness. outros possam ver em nós sua santidade. The world is tired of hypocrisy. O mundo está cansado de hipocrisia. Much of the world laughs at Christians A maioria do mundo está zombando dos cristãos, because we say one thing porque nós falamos uma coisa and we live a different e way. fazemos outra. They know God is holy. Eles sabem que Deus é santo, And if we are His children, e se nós somos seus filhos, then we need to live holy nós too. precisamos viver em santidade também. Can you say amen to that? Você pode dizer amém? God wants us to be holy. Deus quer que sejamos santos. But He tells us to pray every day. E Ele nos diz para orarmos todos os dias, Let your name be holy para que o seu nome seja santo in my life. em minha vida. Let your kingdom come. Venha o teu reino. Where we go, Onde quer que nós estejamos, we represent the kingdom of nós God. representamos o reino de Deus. Lord, let your name be holy Pai nosso, que o seu nome seja santo and let your kingdom come e que venha o teu reino in my life, em minha vida, in our church. na nossa igreja, Let people see your kingdom que as here. pessoas possam ver o reino de Deus aqui. That's what God wants us to É pray. isso que Deus quer que nós oremos. Then He said, pray, let your will be done Então ele pede que oremos, seja feita a tua vontade, in this earth, na terra, just like it's done in heaven. como no céu. Lord, I want to do your will. Deus, eu quero fazer a sua vontade. Let me do your will here, Deixe-me fazer a sua vontade aqui, just like it's done in heaven. assim como ela é feita no céu. When we pray, Quando nós oramos, we're asking God to help us nós estamos pedindo a Deus para nos ajudar do His will a fazer a vontade dele here, aqui, just like we would in heaven. como nós faríamos no céu. I have in my wallet E eu tenho em minha carteira a credit card. um cartão de crédito. In my church in Las Vegas, Na minha igreja em Las Vegas, I have 10 missionaries who work for me. eu tenho 10 missionários que trabalham para nós. They are college students São alunos de universidade who come to work for me during the summer. que trabalham para nós durante o verão. I give them assignments in our E eu church. dou para eles tarefas. I say to them, go and fix this. Eu dou tarefas dentro da igreja, eu peço para eles consertarem certas coisas, Go and visit somebody. eu peço para eles fazerem visitas, And they do what I ask them to e eles sempre fazem o que eu peço. do. One thing I ask them to do E uma coisa que eu peço para eles fazerem is go put gas in the church van. é colocar combustível nas vans da igreja. When I ask them to to fill up the vans with gas, E quando eu peço para eles abastecerem as vans, they say to me, eles me dizem, without any hesitation, sem nenhuma hesitação, can I have your credit card? eu posso pegar o seu cartão de crédito? I say, my credit card? E eu pergunto, meu cartão de crédito? No, I don't say that.
Não, eu não digo isso. I say, take my credit card. Eu digo, claro, aqui está o meu cartão de crédito. See, they're asking me for something Eles estão me pedindo por algo so they can do my will. para que eles possam fazer a minha vontade. My will is to have the gas A in minha the car. vontade é que eles abasteçam os carros. They can't do my will unless they have my provision. Mas eles não podem fazer a minha vontade a menos que eles tenham a minha provisão. And so I give them my credit card. Então eu lhes dou o meu cartão de crédito. Now, if they came to me Mas se eles viessem para mim and they said, Pastor, e dissessem, pastor, can we have your credit card? podemos pegar o seu cartão? And I said, why? E eu perguntar, por quê? And they said, we want to go to the movies. Porque nós queremos ir para o cinema. I would say, no, not Eu my diria, credit não, card. não com o meu cartão de crédito. If they said, I want to buy a new car, Eu quero comprar um carro novo. I'd say, not on my Eu credit diria, card. mas não com o meu cartão de crédito. I will give them my credit card Eu vou dar o meu cartão de crédito to do my will. para que eles façam a minha vontade. Jesus says E here, Jesus está ensinando aqui, when we come to God, quando nós nos aproximamos de we Deus, must be concerned about His will. nós precisamos nos preocupar com a vontade We dele, must be concerned about His kingdom. com o reino dele We must be concerned about His holiness. e com a santidade dele. And then we can come to Him. Então nós podemos nos aproximar dele. And we can say, Lord, E assim podemos dizer, Senhor, I want your name to be holy. eu quero que o seu nome seja santificado. I want your kingdom to Eu come. quero que o teu reino venha. I want your will to Eu be quero que a done tua vontade seja feita in my life on this na earth, minha vida sobre esta terra, this day. hoje. So give me this day Então me dê neste dia everything I need to do tudo your que eu preciso para fazer a sua vontade. That's what Jesus means É isso que Jesus está dizendo when he says, give me this day quando ele se refere, dá-nos este dia my daily bread. o pão diário, o pão cotidiano. So I come to him Então quando eu venho a ele, and I say, Lord, e eu digo, Senhor, I want your name to be holy. eu quero o seu nome santo, I want your kingdom to come. eu quero o seu reino, I want your will to be eu done quero a sua vontade in my life, em minha vida, in my church, na minha igreja, in my family. na minha família. But I need certain things from you Mas eu preciso de certas coisas do Senhor in order to do that. a fim de fazer isso. So give me Então dá-me, Senhor, what I need o que eu preciso to do your will. para fazer a sua vontade. And then he says, Então ele diz, pray, forgive me my sin, e perdoa-nos os nossos pecados, as we forgive everyone that sins against us. pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. God knows Deus sabe, that he will not work in our life Ele não vai operar em nossas vidas if I have bitterness towards se anyone. nós temos amargura contra pessoas. If I'm bitter towards my mom, Se eu tenho amargura contra minha mãe, if I'm bitter towards my dad, contra o meu pai, if I'm bitter towards my husband, se eu tenho amargura contra o meu esposo if I'm bitter towards my wife, ou contra a minha esposa, it hinders him a amargura impede Deus from answering my prayer. de responder nossas orações, He's forgiven me all my sins. porque Ele perdoou-me de todos os meus pecados, Therefore, I should forgive others. e assim eu devo perdoar os outros. So daily he wants us to come E to him diariamente Ele quer que nós venhamos a Ele and ask him to forgive us for our e sins, pedir perdão pelos nossos pecados, because it will hinder us porque isso pode nos impedir in our prayers. em nossas orações. Then he says this, Então Ele diz isso, pray, lead us not into temptation. e não nos conduzas em tentação. The word temptation means trial. E a palavra tentação significa tribulações. I can say, Lord, I'm trying to do your will. Eu posso dizer, Senhor, eu estou tentando fazer a sua vontade, I'm trying to honor you. eu estou tentando honrá-lo, I'm living that your name may be holy. eu estou tentando viver de forma que o seu nome seja santo. So give me what I need Dá-me o que eu preciso to do your will. para fazer sua vontade. I'm forgiving others. Eu estou perdoando as outras pessoas. So keep me from trials. Então, Senhor, me livre das tentações, Trials that would keep me from doing tentações que ficam me impedindo de fazer a sua vontade. I can ask God to keep me from trials. Eu posso orar e pedir para Deus me livrar de problemas. I heard a preacher say one time, Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, and I heard a singer sing one time, e eu ouvi um cantor também dizendo, Lord, Senhor, if me having trials Senhor, se através dessas tentações will draw me close to you, eu vou me aproximar mais do Senhor, then give me trials. então dá-me tentações. I never prayed that. Eu nunca fiz essa oração.
When I'm hurting, Excuse me? when I'm hurting, Quando eu estou ferido, I want deliverance. eu quero libertação. I don't like pain. Eu não gosto de dor. If I'm sick, Se eu estou doente, I want you to pray the pain will go away. eu quero que você ore para que a dor suma. I was sick one time, Uma vez eu estava doente, and I had kidney stones. eu tinha pedras nos rins, Very painful. isso dói bastante. I was laying in my bed. E eu estava deitado na minha cama, I was moaning and groaning. e eu estava gemendo. I called the pastors from our church. E eu telefonei para os pastores da minha igreja, I said, come over and pray for e me. eu disse, venha cá orar por mim. They came to E pray. eles vieram orar, They laid hands on e me. eles colocaram as mãos sobre They mim, anointed me with oil. e eles me ungiram com óleo. And they said, Lord, help him E eles disseram, ô Senhor, ajude-o, to endure the pain. que ele possa suportar a dor. I stopped them. Eu parei a oração, I said, don't pray that eu way. disse, não ore assim, I don't want to endure. eu não quero suportar a dor. Pray the pain will go Eu away. quero que você ore para a dor ir embora. Is that a good way to pray? Amen. Será que essa é uma maneira boa de orar? Amém? I don't like pain. Eu não gosto de dor. If you don't like pain, say amen. Se você também não gosta de dor, diga amém. Jesus said we can pray, keep us away from trial. Jesus diz que podemos orar assim, e não nos induzas à tentação. I say, Lord, I love you, Eu digo, Senhor, eu te amo, but let me love you without pain. mas deixe-me amá-lo sem dor. It's okay to pray that way. É ok orar desta forma. Jesus said, pray, Jesus disse, ore, lead us not into e temptation. não nos conduzas em tentação. And then he said, E então ele disse, pray, deliver us mas from evil. livra-nos do mal. The evil there is the evil one, Mal aqui significa o maligno, Satan's attack. Satanás e os seus ataques. Every day we can pray. Todos os dias nós podemos orar. Lead me not into trial. Não me conduzas em tentação Deliver me from Satan. e livra-me dos ataques satânicos. I can pray that every day. Eu posso orar assim todos os dias. In fact, Jesus said to pray. Na verdade, Jesus me disse para orar assim. Satan is after you. Satanás está atrás de você. Satan is after me. Ele está atrás de mim. And we need to pray for one E another nós precisamos orar uns pelos outros, on a regular basis. de forma regular. That Jesus will keep us from Satan. Que Jesus vai nos livrar do maligno. Pray that God will keep you from satanic attack. E Deus vai nos livrar dos ataques satânicos. Pray that God will keep your pastor from satanic. Ore para que Deus livre o seu pastor dos ataques satânicos. I pray for your pastor on a regular basis. Eu oro pelo seu pastor regularmente. That God will keep him, Que Deus vai protegê-lo. protect him from Que Deus satanic attack. possa protegê-lo desses ataques And satânicos. that God will bless E him. que Deus irá abençoá-lo. James tells us this, Tiago nos diz isso. that we need to submit ourselves to God Que nós temos que nos submeter a Deus. and resist the E devil, resistir o diabo. and he'll flee from E us. ele fugirá de nós. Let me explain how that goes. Deixe-me explicar como que isso funciona. It's as though Satan is over here É como que se o diabo estivesse deste lado and God is over e here, Deus deste lado, and he has access to me. e ele tem acesso a mim. And so the Bible tells me to submit myself to God. Então a Bíblia me diz para me submeter a Deus, And as I submit myself to God, e quanto mais eu me submeto a Deus, the same action of submitting essa ação de submeter-se is the act of resisting. é a mesma ação de resistir. When I bow before Almighty God, Quando eu estou me inclinando diante de Deus onipotente, there's no one between God and Satan, não há ninguém entre Deus e Satanás. and he can take care of him E for Deus pode tomar conta do diabo por mim. me. And Satan runs. E é por isso que o diabo foge. Amen? Amém? God says this, Deus diz isso. when you pray, Quando você orar, you pray to our Father. ore ao nosso Pai. You pray, let your name be holy. Ore para que o seu nome seja santificado. Let your kingdom come. Ore para que o seu reino venha. Let your will be done Ore in my para life. que a sua vontade seja feita em sua vida, In this earth, nesta terra, just like it's done in heaven. como ela é feita no céu. Lead me not into temptation. Que Deus não nos conduza à tentação.
I'm sorry, give me this day Desculpe, dá-nos cada dia o nosso pão, everything I need to do tudo your que eu will. preciso para fazer a sua vontade, Forgive me my sin, e perdoa-me os meus pecados, as I forgive those who sin como eu against me. perdoo os que pecaram contra mim. Keep me from trial E me livre das tentações, and deliver me from e me satanic. livre dos ataques de Satanás. All of that is so that I can be prepared to do God's will. Tudo isso para que eu possa estar preparado para fazer a vontade de Deus. And as we saw this morning, E como nós vimos hoje cedo, God's will is for me to represent Him. a vontade de Deus é que eu seja seu representante. God's purpose is for me to be His ambassador. O propósito de Deus é que eu seja seu embaixador. And so when I pray this prayer, Então, quando eu oro esta oração, it fits me to be an ambassador. me capacita a ser o embaixador. In the next few verses, Nos próximos versículos, we won't read them because we don't have time. nós não vamos lê-los porque não temos o tempo, But Jesus tells a parable mas Jesus conta uma parábola to illustrate this point. para ilustrar este ponto. He says there's a man Ele diz que havia um homem who has a friend that comes to him. que tinha um amigo que veio a ele. He comes to him in the middle of the night. E este amigo apareceu no meio da noite. He's had a long journey. Ele tinha viajado uma longa distância. He came from Las Vegas to Brazil. Ele veio de Las Vegas para o Brasil. When he got here, he's hungry. E quando ele chegou, ele estava com fome. He says, "Can I have some bread to eat? E ele pediu por pão para comer. I have my family with me and we're hungry. Ele disse que tinha sua família e que todos estavam com fome. They're starving. Estavam morrendo de Would you fome. please feed us?" E pediu, por favor, você pode nos alimentar? The man in the middle, Mas este homem, no meio da noite, he says, "I don't have any food. ele disse, eu não tenho nenhuma comida. I don't have any bread. Eu não tenho pão. There's nothing I can do for Não há you." nada que eu possa fazer por você. But his friend says, "But I'm hungry." Mas o amigo repetiu, mas eu estou com fome. He says, I can't do anything for you." Eu não posso fazer nada por você, foi a resposta. But then he remembers. Mas então ele se lembrou. Next door, Na próxima porta, he has another friend ele tinha um outro amigo who owns a bread factory. que tinha uma padaria. He's got all the bread this friend needs. E tinha todo o pão que aquele amigo necessitava. It's midnight. Mas já era meia-noite. He has no bread. Ele não tinha pão. His friend needs bread. O amigo precisava de pão. His other friend has bread. O outro amigo tinha pão. So he goes to his friend's house. Então ele vai para a casa do amigo He knocks on the door. e bate na porta. He says, "Friend." E ele diz, amigo, He said, "I need bread." eu preciso de pão. His friend looks down O from his amigo, window o amigo olha da janela and he says, "Be quiet, my e kids diz are para ele, asleep." fique quieto, os meus filhos já estão dormindo. Nobody wants their kids up in the middle of the night. Ninguém, nem pai nenhum quer que os filhos acordem no meio da He noite. says, "Shh." Ele diz, shh. And the man knocks again. Mas o homem continua batendo. He says, "Friend, I need help. Ele diz, amigo, eu preciso de ajuda. I have friends that are hungry." Eu tenho família que está com fome. The kids start waking up. As crianças começaram a acordar. And he says, "You're waking up my kids. E ele Go disse, away." você está acordando os meus filhos, vai embora. Pretty soon his wife wakes up. De repente até a esposa acorda também. Says, "What's your crazy friend want?" E ela pergunta, o que esse louco está He says he pedindo? wants bread. Ele está pedindo por pão. And the wife says, "Give him E a bread." esposa diz, dê logo o pão para ele. Now the lights come on. Aí as luzes acendem And the guy says, e o homem diz, "Take the bread. leva este pão. Here's the key to the bread house. Está aqui a chave para a padaria. Just leave me alone." Apenas vá embora e me deixe em paz. The man in the middle, O homem no meio he had no way to meet this person's need. não podia suprir aquela necessidade. But he had a friend Mas ele tinha um amigo who could meet his need. que podia. You and I Você e eu, are the man in the middle. nós somos o homem no meio. We see the need. Nós vemos as necessidades. In this city, Nessa cidade, 1.2 million people. 1.200.000 pessoas. They think in order to get to heaven, you got to go to church. Elas pensam que para ir para o céu tem que frequentar a igreja, They think you got to be religious. tem que ser religioso, They think you got to be baptized. tem que ser batizado, They think you have to do good work. tem que realizar boas obras. They know they're guilty. Mas essas pessoas sabem que são culpadas, They know they're sinners. sabem que são pecadoras, But they can never be good enough to get to mas heaven. nunca jamais serão boas o suficiente para o céu. And so they either deny God Portanto, ou eles negam a Deus, or just try to forget God. ou tentam esquecer Deus.
And you and I Mas você e eu have the answer. temos a resposta. They need the bread of life. Essas pessoas precisam do pão da vida. They need someone to care for them. Precisam de alguém que se importe com elas. But you and I can't do anything ourselves. Mas você e eu não podemos fazer nada em nós mesmos. 1.2 million people? 1.200.000 pessoas? How are we going to tell them the good news? Como que nós vamos dar a elas as boas novas? That God loves them in spite of the Que fact Deus they're as ama apesar dos seus pecados. that Jesus already died for Que them. Jesus já morreu pelos seus pecados. And all they have to do is E receive tudo him. que elas precisam fazer é recebê-lo. How can we get that message? Como que nós podemos levar esta mensagem? We can't do it Não ourselves. podemos fazer sozinhos. We have no power ourselves. Não temos poder. But God said we can pray. Mas Deus diz que nós podemos orar. We can come to our Father. Nós podemos vir ao nosso Pai. And we can say, give us this day Nós podemos pedir, dá-nos hoje every piece of bread we need todo pedaço de pão que precisamos in order to meet their needs. para poder suprir essas necessidades. Fill us with your Holy Spirit Nos encha com o Teu Espírito Santo so that we can be witnesses, para que possamos ser testemunhas so that we can reach the 1,000,002 people para alcançar esse 1.200.000 pessoas in Goiânia. em Goiânia. Every day I go to Jesus. Todos os dias eu vou para Jesus Can I say, Jesus, help me. e eu digo, Jesus, me ajude. Give me the bread I need Dá-me o pão que eu preciso in order to reach Las Vegas, Nevada. a fim de alcançar Las Vegas. The key A chave to reaching those in need para alcançar as pessoas em necessidade is coming to Jesus every day é vir para Jesus todos os and dias saying, Our Father, e dizer, nosso Pai, who art in heaven, que estás no céu, let your name be holy with these people. seja o seu nome santificado, Let your kingdom come que o teu reino venha to these people. para essas pessoas, Let your will be done que a sua vontade seja feita to this people para essas in pessoas, this earth just like it's done in heaven. nesta terra, assim como é feito no céu. Give me everything I need, Dá-me tudo o que eu preciso, not for myself, não para mim, not for me, não para mim, but for my friends mas para esses amigos that need you. que precisam do Senhor. Oh, I forgive them anything they've done against me, E eu perdoo tudo que já fizeram contra mim, just like you forgive assim me. como o Senhor já me perdoou. Keep me from trials and temptations. Me livre das tribulações, das tentações, Deliver me from satanic. e me livre do maligno. Don't let him stop me Não o deixe me parar. from being the witness you want me to be. Não o deixe me impedir de ser a testemunha que o Senhor quer que eu seja. God wants us to have compassion Deus quer que nós tenhamos on compaixão this lost world, no mundo, sobre o mundo perdido. to have the power to reach them. E Ele quer que nós tenhamos poder para alcançar este mundo. And he'll give you that E power Ele vai nos dar este poder if you come to him. se você vier a Ele. The Bible tells us one thing. E a Bíblia nos diz mais isso. The Bible tells us we must do this with importunity. A Bíblia diz que devemos fazer isso importunando, We need to keep on asking. porque devemos continuar pedindo We need to keep on e asking. pedindo. You say, I've prayed and asked God, but nothing's happened. Você diz, mas eu já orei e nada aconteceu. Keep on asking. E a Bíblia diz, continue importunando, The continue pedindo. the man in this story kept knocking. Porque o homem dessa história, ele ficou importunando. Jesus said, keep on asking. E Jesus está dizendo também, He fique said- batendo, He said, keep on seeking. fique buscando, He said, keep on knocking. fique batendo, Keep knocking. fique batendo, Keep knocking. fique batendo. My son, Matthew, Meu filho Mateus, he was 5 years old. ele tinha 5 anos de idade. He wanted to ride a ride in California E ele queria fazer um passeio no estado da Califórnia, at Disneyland. na Disneylândia. He wasn't big enough. Mas ele não tinha tamanho para He isso. always said, Dad, can I ride this ride? Ele queria andar num dos brinquedos It's called Space Mountain. chamado Montanha do Espaço. It is a very dark roller coaster. É uma montanha russa muito escura. It's a roller coaster inside. É uma montanha russa dentro. You can't see anything. Você não enxerga nada lá dentro. He heard teenagers say, I love that Mas ride. ele ouviu os jovens dizendo que adoravam
andar naquela montanha russa. He started bugging me. E ele ficou me importunando. Dad, I want to ride that. Pai, eu quero andar na montanha Please do let me espaço. ride that ride. Por favor, me deixe andar na montanha do espaço. I want to ride Space Mountain. Eu quero andar na montanha do espaço. I want to ride Space Mountain. Eu quero andar na montanha do espaço. I want to ride Eu Space quero andar na montanha do espaço, Mountain. Pai. He finally got big enough. E finalmente ele cresceu o And suficiente. he bugged me. E ele ficou me importunando. I want to ride Space Mountain. Eu quero andar na montanha do espaço. I said, okay. Finalmente eu disse, tudo bem. Okay, I'll take Tudo you. bem, eu vou levá-lo. One day we went to Disneyland. Então um dia nós fomos para Disneylândia. He said, can we ride Space E Mountain? ele disse, pai, nós podemos andar na montanha do espaço? I said, okay, okay. Eu disse, sim, sim, sim. We got there. Nós chegamos lá, We went through the turnstile, nós... Where? the gate. Nós passamos pelo portão We got inside e Disneyland. nós entramos dentro da Disneylândia. We ran to Space Mountain. Nós corremos para a montanha do We espaço. finally got to the ride. Finalmente nós chegamos lá. And he kept saying, let's go. E ele ficava dizendo, vamos, pai, vamos, Let's go. vamos. We ran up Space Mountain. E nós corremos para a montanha do We were the espaço. first ones to the ride. Fomos os primeiros a chegar lá. We got in the rocket ships. Nós entramos dentro da espaçonave. I sat down. Eu sentei, He sat next to me. ele sentou perto de mim. All of a sudden, he was very quiet. De repente ele ficou caladinho. People got in behind us. As pessoas entraram atrás de nós They were excited. e elas estavam animadas. This is going to be fun. Isso vai ser muito legal. This is going to be exciting. Isso vai ser fantástico. Sitting next to me, Sentado do meu lado, totally quiet. caladinho. Then the ride took off. Então, de repente, a montanha russa começou a andar. Slowly went to the Deva- beginning. Devagarzinho chegou até a linha de partida. We turned right, Nós viramos para a direita started going up. e começou a subir. People in the back, As pessoas atrás gritando. sitting next to me, Do meu lado, caladinho. we got to the top, Nós chegamos lá em cima. and then we took off. Aí nós demos a largada. Ju! Zoom, zoom. People are screaming. As pessoas começaram a gritar, Nothing's coming from the seat next to me. mas nada acontecia do meu lado. We came all the way around, E nós fizemos toda a curva. and we finally stopped. Finalmente paramos We moved forward. e nós fomos para frente. The attendant reached down and picked up our seatbelt. Uma das pessoas então que trabalha lá tirou o nosso cinto de segurança Before we got out, antes de sair. I looked over at my Eu son. olhei para o meu filho. I said, son, how did you like Space Mountain? Eu perguntei, meu filho, e aí, você gostou da montanha do espaço? He looked up at me Ele olhou para cima e me disse, and he said, I would never take my child on a ride like that. ele disse, eu jamais levaria o meu filho para um lugar como este. But I took him on that ride Mas eu levei na montanha russa because he kept on porque ele asking. ficou me pedindo. He kept on asking. Ele ficou pedindo. He kept on asking. Ele ficou pedindo. Jesus said, if you want the power of God Jesus está dizendo, se você quer o poder de Deus to reach Goiânia with the gospel of para Jesus alcançar Christ, Goiânia com o evangelho de Jesus Cristo, if we want to impact our world, se nós queremos impactar este mundo, if we want to see people come to e Jesus, nós queremos ver pessoas aceitando Jesus, if we want to be able to share the e se gospel, nós queremos compartilhar o evangelho, we must keep coming to nós Him precisamos nos aproximar dele over and over, o tempo todo, saying, I need bread, e pedindo por pão, I need your help, pedindo por ajuda, we need your power, pedindo pelo poder, so your kingdom can come, para que o reino dele venha, so your will can be done, para que sua vontade seja so your feita, name can be holy para que o seu nome seja santificado in this earth, nesta terra, in my life. na minha vida. I need your power. Eu preciso do poder. If we come to Him Se nós nos aproximamos and we dele beg God for this power, e insistirmos por este poder, He will empower ele us vai nos dar to reach our world. este poder para alcançar o nosso mundo. Brother and sister, this is why we are here. Irmãos e irmãs, esta é a razão que estamos aqui. We need His power
Nós precisamos do seu poder. Let's pray for his power Vamos orar pelo seu poder and reach our world for Jesus e alcançar o Christ. nosso mundo para Jesus Cristo. Amen. Amém?